E se eu te dissesse que um dos versículos mais poderosos da Bíblia simplesmente desapareceu da sua frente? Em Bíblias mais antigas, como a clássica tradução de João Ferreira de Almeida, Mateus capítulo 17, versículo 21, trazia uma chave direta de Jesus, conectando jejum e oração à expulsão de demônios. Mas hoje, se você pegar uma Bíblia popular, como a Nova Versão Internacional, esse versículo sumiu. Isso não foi um erro de impressão, foi uma decisão. E neste vídeo, vamos investigar as evidências nos manuscritos mais antigos do mundo, para descobrir a verdade por trás do versículo, que parece ter sido apagado da história. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Pegue uma Bíblia como a Almeida Corrigida Fiel e abra no capítulo 17 de Mateus. Os discípulos tentam, e falham, em expulsar um demônio de um jovem. Jesus intervém, e depois de curá-lo, os discípulos perguntam, por que não conseguiram? No versículo 21, a resposta de Jesus é clara, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Uma instrução poderosa, uma ferramenta espiritual direta. Agora, pegue uma Bíblia moderna, como a NVI, vá para o mesmo capítulo. Você vai ler o versículo 20, logo em seguida pular para o versículo 22. O 21 não está lá, no lugar dele. Muitas vezes, há só uma nota de rodapé, quase um sussurro de que algo existia ali. Aí fica a pergunta, né? Quem decidiu remover uma instrução tão crucial de Jesus? E qual é a razão por trás disso? Para achar a resposta, precisamos agir como detetives e mergulhar em textos com quase 2000 anos de idade. Nossa investigação nos leva aos manuscritos do Novo Testamento mais antigos e respeitados que temos: o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano, ambos do século IV. Quando os estudiosos analisaram esses tesouros, eles notaram algo chocante. Mateus 17, 21 não estava lá. Para os comitês de tradução modernos, que buscam o texto mais próximo possível do original, a ausência do versículo nesses documentos foi uma evidência fortíssima. A explicação acadêmica, a versão oficial, é que o versículo foi um acréscimo feito mais tarde. A teoria é que, séculos depois, um escriba, copiando o Evangelho de Mateus, percebeu que a história paralela em Marcos capítulo 9, versículo 29, mencionava a necessidade de oração. Querendo harmonizar os evangelhos, ele teria inserido a frase em Mateus, adicionando também o jejum, uma prática espiritual importante. Essa prática, conhecida como harmonização, não era incomum na época em que os textos eram copiados à mão. Então, na visão dos tradutores modernos, eles não removeram o versículo. Pelo contrário, eles estariam fazendo uma limpeza, restaurando o texto de Mateus à sua forma mais antiga e teoricamente mais pura. Um trabalho de precisão histórica, não de censura. Mas a história não termina aí. E é aqui que o mistério se aprofunda. Embora os manuscritos mais antigos não tenham o versículo, a esmagadora maioria dos manuscritos gregos posteriores, cerca de 99% deles, o inclui. Esses milhares de textos formaram a base do Textus Receptus, o texto grego usado para traduções históricas como a King James em inglês e a Almeida em português, que moldaram a fé de milhões de pessoas por séculos. Então os tradutores modernos fizeram uma escolha. Eles decidiram priorizar 2 manuscritos muito antigos e de alta qualidade, em vez de milhares de outros que representavam a tradição da igreja por mais de um milênio. Mesmo que a intenção tenha sido a mais pura precisão acadêmica, qual foi o resultado prático? Uma ordem explícita sobre o poder do jejum, uma das disciplinas espirituais mais potentes, foi efetivamente rebaixada. Ela saiu do corpo do texto sagrado e foi parar nas letras miúdas de uma nota de rodapé, onde a maioria das pessoas nunca vai ler. E isso não é um caso isolado. Outros versículos, como Mateus 18 e 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido, e a famosa história da mulher apanhada em adultério em João 8, também são questionados por não estarem nos manuscritos mais antigos, recebendo notas de rodapé semelhantes. Parece haver um padrão de restauração textual que, intencional ou não, acaba removendo passagens que foram parte central da fé cristã por muito tempo. No fim das contas, temos 2 perspectivas sobre o que aconteceu. A primeira é a dos estudiosos bem-intencionados, que, armados com novas descobertas, buscaram purificar a Bíblia, removendo o que consideravam acréscimos posteriores para nos dar um texto mais próximo do original. Uma busca pela verdade histórica. A segunda perspectiva é a da consequência não intencional dessa decisão. A remoção de Mateus 17, 21 do texto principal tirou dos olhos de milhões de fiéis uma chave direta para o poder espiritual.
diminuindo a ênfase no jejum como uma arma para as batalhas mais difíceis. A questão que fica não é sobre uma conspiração, mas sobre uma escolha fundamental. Devemos priorizar a Bíblia como ela era em seus manuscritos mais antigos, mesmo que isso signifique deixar de lado versículos que se tornaram espiritualmente importantes para gerações? Ou a tradição e o impacto de um texto na vida da igreja também tem seu valor? Qual a sua opinião? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Estamos super curiosos para saber o que você acha disso tudo. Compartilha com a gente. E se você gosta de desvendar os segredos escondidos nas páginas da história, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Tem muito mais por vir, e você vai adorar descobrir tudo isso.